Boa noite a todos. Mais um Conversa com Cacau. Hoje, especial de aniversário, 1 ano do programa. Entrevistaremos o grande craque Pita. Pita já entrando aqui, vamos chamá-lo. Boa noite a todos que estão entrando. Só chamar o Pita aqui. Fiz o convite. Opa, isso aí. E aí, Cacau, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Pita? Tudo bem, e você? Tudo certinho, graças a Deus. Vamos lá, o pessoal todo entrando. Boa noite, Juninho. Ô, Pita, vou só fazer a apresentação aqui do nosso programa, né? E a gente já começa o nosso bate-papo, ok? Tá certo. Vamos lá. Pessoal, então esse aqui é o Conversa com o Cacau, né? Hoje numa noite especial, né? Especial por 2 motivos, né? A comemoração de 1 ano do nosso programa e ter o prazer de estar recebendo um grande ídolo da nossa infância, adolescência, né? Que é o Pita, né? O grande camisa 10 Pita, nosso símbolo de camisa 10, meu ídolo do meu pai, que é corintiano, viu, Pita? Você teve a oportunidade de conhecer ele ali, conversar um pouquinho com ele hoje à tarde. Ele é corintiano e tinha você como ídolo, né? Então você é ídolo de muita gente aqui, de nossos amigos, tal, Então esse é o Conversa com o Cacau e nós estamos completando hoje 1 ano, né? Uma coisa que começou aí na pandemia, uma forma da gente resgatar alguns ídolos que muita gente vai relembrar, né? Relembrar os momentos de um futebol diferente, né? Um futebol mais gostoso de assistir na época, vamos classificar assim, né? E muita gente conhecendo, é uma oportunidade de conhecer esses ídolos, né? De um passado bem recente aí, não é tanto tempo assim que a gente não estamos falando de um tempo tão remoto assim, bem próximo aí da gente, está muito viva na memória, muita gente falando, Ulisses falando, Pita, o melhor camisa 10 de todos os tempos, Juliano, o grande Pita. Nossa, muito legal isso aí, tá? Então, como sempre, nós vamos ter o sorteio de brindes ao final da live. Para participar é simples, é somente responder a seguinte pergunta. O Pita marcou o gol, talvez foi o gol mais bonito que eu já vi na minha vida. Com certeza foi o mais bonito que eu já vi na minha vida. Assim, e muita gente que vê esse gol, foi um jogo contra o Palmeiras, no Pacaembu, e teve um resultado diferente, foi um resultado elástico, tudo, e o Pita marcou o primeiro gol da partida. Ele abriu o placar, foi um gol em cima do Emerson Leão, era o goleiro e tal. Então nós vamos falar bastante vamos falar bastante sobre isso, né? Esse gol, né, que marcou a carreira do Pita. Então, para participar do sorteio, são 2 bandejas de nhoque da Lalane Nhoques, uma sobremesa da Esqui Sorvetes e também um 50% de desconto em tênis da Adidas, lá na Klaus Sports do Murilo. Só responder essa pergunta. Quanto foi esse jogo que eu estou falando? Foi um golaço, né, Ulisses? Exatamente. Quanto foi esse jogo? Todo mundo acho que vai saber. Quem não souber procura no Google e quem quiser espera um pouquinho que o pessoal já vai responder. Bom, já falei bastante, mas todo mundo está aqui para ouvir o Pita, não para me ouvir, né? Então, Pita, boa noite, é um grande prazer estar te recebendo, tá? Suas considerações iniciais, por favor. Boa noite, Cacau, é um prazer estar com vocês aí, completando aí o primeiro ano aí de aniversário de vocês aí de Botucatu. Foi um prazer receber esse convite e fico muito contente em te rever a minha carreira no Santos, São Paulo, onde eu passei, e é um prazer estar com vocês. Não, o prazer é nosso. Pita, também gostaria de um agradecimento especial aqui ao Plínio, né? O Plínio que gentilmente teve o contato, também é seu ídolo. Sim. Também é seu ídolo. Você é ídolo dele, do Plínio, né? Um cara muito bacana que eu gostaria de ajudar, que nesse 1 ano de programa foi o cara que mais me incentivou. Posso falar isso, né? Tem muita gente que me incentivou, mas o Plínio foi um dos que incentivou e pôde... Não, sim. Um grande abraço assim, ao Plínio Pita... aí. Foi ele que entrou em contato comigo, sim.
e nós conseguimos aí agendar e conseguir fazer essa live com vocês. E como falei, é um prazer enorme participar com vocês desse primeiro ano. Não, perfeito, Peter. É um prazer, viu? Tô um pouquinho, comecei às vezes um pouquinho tumultuado, mas nós já embalamos aqui o Não, tranquilo. bate-papo. O Peter, vamos assim, uma pergunta que eu faço para todo jogador, né? Como que você começou, assim, por que... Só falando, ó, tô com a camisa do nosso tricolor, né? O Santista, que me desculpe, mas hoje eu tive que vir com a do São Paulo, né? Como que você começou? Como que surgiu o gosto pelo futebol? Jogava na rua? Como é que é? Onde era? Como que foi isso aí, Peter? Eu fui criado no Jardim Casqueiro, em Cubatão, né? E lá comecei os primeiros passos, né? Jogando no Sub-14 do Ouro Verde, Jardim Casqueiro, e dos torneios que teve na Praia de Santos, eu fui chamado para ir participar da Portuguesa Santista, né? Eu fui chamado para ir para a Portuguesa Santista. E lá joguei um ano, né, na Portuguesa Santista, e depois de lá eu tive o convite do Santos para ir para o Santos, hoje chama Sub-17, né? Eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu entrei no Santos se eu não me engano, foi em 73, por aí, que eu entrei no Santos e fiquei 6 anos na categoria de base. Meu começo foi no Jardim Casqueiro, né? Onde eu joguei desde garoto até o amador, né? Eu joguei no amador com 16 anos, eu estava no amador do Casqueiro, já aprendi bastante com muitos grandes jogadores que tinha naquela época, peguei muita experiência, peguei muita malandragem, a gente na várzea, a gente aprende a perder o medo, né? Porque é um jogo mais viril, né? E fez com que eu tivesse muita experiência para estar no Santos, na base do Santos. E lá nós conseguimos fazer uma grande campanha, porque tinha um grupo maravilhoso, né? Que era Rubens Feijão, Pita, Juari, Gilberto Costa, Célio, Toninho Vieira, Zé Carlos. Então, esse grupo venceu muito na base. E esse grupo foi o que realmente foi surgindo, né? Eu sempre cito para todo mundo que eu trabalho que você tem que jogar realmente muito bom, né? E, ao mesmo tempo, estar no momento certo, na hora certa. Eu fui muito feliz, tenho muita gratidão por tudo que aconteceu na minha carreira, porque desde o começo eu sempre estava no momento certo da entrada no Santos, né? De tudo, né? Então, eu agradeço muito. Não, perfeito, Peter. E assim, falando nisso, né, Peter, assim, uma curiosidade, o pessoal que me conhece aí, que acompanha o programa, eu procuro essa época aí, final da década de 70, os anos 80, anos 90, eu procuro puxar pela memória os jogos, né? Eu procuro não pesquisar tanto, assim, para testar e também ver. Lógico que a gente vê uma coisa ou outra, para tentar lembrar alguma coisa, né? E eu lembro, assim, que assim, eu era novo, né? Era novo. Assim, a gente não ouvia falar. Depois que o Pelé parou, a gente não ouvia falar muito do Santos. Né? O Pelé parou, né? Aí o Santos, acho que teve uma entre-safra ali, a gente não ouvia falar com destaque do Santos, né? E aí, de repente, surge aquele time dos meninos da Vila, né? Os famosos meninos da Vila, né? E aí, só para falar aí para quem não conhece, o meio de campo era Clodoaldo, né? Campeão do mundo em 70, Ailton Lira e Pita. Na frente, Newton Batata, Juari e João Paulo. Então, assim, era uma base, né? Fora o pessoal lá de trás ficam bravos aí comigo, mas eu citei o pessoal do ataque, que na verdade é o que fica mais na lembrança, né? E como que foi aquilo, né? O técnico seu Chico Formiga, né? Na época. E como que foi aqui? Como que juntou toda essa molecada com o Ailton Lira, que era veterano, e como é que foi isso aí para vocês? Que passa a impressão que daí, depois daquilo, parece que o Santos seguiu essa linha, até hoje é um pouco assim, né? E como que foi isso aí? Como que era na época lá? O Santos tem no seu DNA, né, essas revelações, desde a época de Pelé, de surgir jovens talentos, né? E o Santos, como você falou, quando o Pelé parou em 74, se não me engano, que foi campeão até paulista em 73, naquela confusão dos pênaltis lá contra a Portuguesa. Portuguesa.
Então, depois daquilo que o Pelé parou, o Santos teve uma queda muito grande sem títulos, né? E o torcedor do Santos estava acostumado com aquela máquina da época de Pelé, né? Que ganhava tudo, né? Então, realmente, teve muita... de 74 até 78, o Santos não ganhou nada, né? Só estava vinha jogador e não acertava. E quando entrou a mudança de presidência do Rubens Quinta do Vale, o seu Rubens Marino, eles tiveram quiseram mudar, né? Quiseram subir a garotada. E deu tudo certo, por quê? Porque era um grupo que já vinha vencendo, nós já éramos bicampeões da categoria sub-20, que hoje fala sub-20, né? Com aquele timaço, que já tinha aquela garotada, já tava entrosada, né? E o seu Chico também trabalhou com a gente na base, ele conhecia o que ele estava subindo, né? Mas, na verdade, eu fui revelado, tive minha chance com o Ramos Delgado, na Argentina, né? Eu tive a oportunidade com o Ramos Delgado. Depois, quando eu voltei, foi que o seu Chico assumiu e houve essa junção dessa garotada, né? Com esses jogadores mais experientes, como o Clodoaldo, Ailton Lira, o Nilton Batata veio do Paraná, o João veio do São Cristóvão, e Joãozinho atrás, Neto, Gilberto Sorriso, Nelsinho. Então, era um grupo que tem aquela junção boa, né? Que, na verdade, no campeonato todo, quem jogava naquela equipe que você citou, era eu e o Juari, o mais novo, que era da base, né? E éramos os titulares. Aí depois a garotada foi entrando, o Tony Vieira, Zé Carlos, Gilberto Costa, Célio, Feijão. Então, nós tínhamos um entrosamento muito bom. E quando nós conseguimos esse título paulista 78, houve foi um título que, para mim, eu digo que foi marcante por estar começando uma carreira, né? E logo no começo da carreira tive a felicidade de ter um Ailton Lira do lado, Clodoaldo, pessoas que me deram tanta experiência. O Lira, por exemplo, que era a minha posição, ele me orientou muito, né? Eu era mais jovem e eu jogava mais do lado direito, que nós dois éramos canhoto, né? E houve tanta cobrança de dois canhotos jogar no meio de campo, né? E nós conseguimos jogar. Então ele me orientou muito, tenho muito gratidão pelo Lira, me ajudou bastante, contanto que ele, numa dos jogos, ele pegou a camisa 10, que era dele, né? E passou para mim e ficou com a 8, né? Como achava que eu tinha condição de seguir com essa camisa, né? Foi o que aconteceu. Mas nós tínhamos um grupo muito unido que deu essa junção e marcou esse primeiro menino da Vila. E o gozado que nós tivemos aí campeão em 78, vice em 80, depois já era outra equipe em 83, mas marcou muito esse menino da Vila porque por causa desse tempo que o Santos não ganhava, né? Então a torcida do Santos virou uma loucura quando nós fomos campeões. E foi uma coisa realmente que marcou, que deu confiança para mim, com a camisa 10, para o Juari, para toda essa garotada seguir a carreira dentro do Santos e depois em outras equipes. Não, perfeito. O Pita, aproveitando eu tive a oportunidade de conversar com o Ailton Lira algum tempo atrás aí, né? E ele contou essa história da camisa. Que, assim, para a gente situar, por exemplo, a camisa 10 do Santos, tem algumas camisas, né? Hoje é um pouco diferente, né? A coisa é um pouco diferente, deu uma banalizada na camisa 10. Mas o camisa 10 do time, normalmente era o craque era o craque do time e jogava com a camisa 10. Por exemplo, o Zico no Flamengo, normalmente o 10 era o meia esquerda. O Zico no Flamengo, o Zico era o meia direita. O Zico teria que jogar com a camisa 8, se a gente for pensar, né? Mas como ele era o craque do Flamengo, ele jogava com a 10. Então tinha aquela coisa mística da camisa 10. E a do Santos, o peso era muito maior. Afinal de contas, era o Rei vestiu a camisa 10 do Santos. Era o Pelé vestiu a camisa, o melhor jogador do mundo, o atleta do século vestiu a camisa 10 do Santos. Aí tinha lá, vamos falar assim, o Ailton Lira e o Pita eram camisas 10. Os dois eram camisa 10. Poderia qualquer um dos dois vestir com todo, né? O Pita talvez tenha uma carreira um pouco melhor um pouco maior do que o Ailton Lira, tudo, mas o Ailton Lira também é um grande craque. Né? E era experiente na época, e o Pita subindo do juvenil. Você pode contar essa passagem do vestiário aí, da camisa 10, como que foi decidido isso, como que foi lá, que eu achei muito interessante a forma como o Ailton Lira posicionou isso.
Isso foi muito bonito e emocionante, né? Porque eu era jovem, né? O Lira também era um pouquinho mais experiente, talvez. O Lira estava com seus 26, eu com 20, mais ou menos. Mas, na verdade, eu queria jogar, né? O Lira era camisa 10, eu nem me preocupava em ter camisa 10. Eu queria jogar naquele time, queria ter chance de jogar e como eu consegui. E num jogo desse, assim, foi bem assim, uma coisa espontânea do Lira, que já sai toda a escalação, tudo antes, né? E as camisas estão no local onde vocês trocam, né? E estava lá minha camisa 8, tranquilo, não estou nem preocupado com nada. Aí, daqui a pouco, quando ele falou com o grupo, reuniu o grupo, chamou e falou, quero dar a camisa para o Peter 10, mudar com a 8, agora eu vou jogar com a 8, deixar 10 com ele, que ele é jovem, ele tem um tempo todo para conseguir vestir essa camisa. Então foi uma coisa marcante, como você falou, vestir a camisa 10 do Santos não era tão fácil, né? Porque, como você falou, foi o melhor do mundo, né? Então uma das coisas que me deu mais confiança, que ele sempre falava comigo, o Lira sempre me orientou, sempre me ajudou. Quando a bola queimava, jogar na Vila Belmiro com a torcida do Santos, quando a bola queimava, ele pedia a bola. Ele, no começo, foi um cara que, não só ele, como o Clodoaldo, Gilberto, esses jogadores mais experientes, nos ajudaram muito. E eu consegui ter, logo assim, no começo, já na estreia, fiz o gol contra o Corinthians, com a camisa 10, já começou a marcar, né? E como falei no começo da live, deu tudo certo. Fui campeão logo no primeiro ano que eu subi. E isso marcou o Pita com a camisa 10. E graças a Deus eu dei sequência em 6 anos. Fico muito orgulhoso e feliz de ter marcado com essa camisa, né? E realmente foi uma coisa marcante. Eu acho que isso foi um passo muito grande para o título, porque uniu mais o grupo ainda, foi uma coisa que todo mundo ficou muito feliz na hora e marcou. Então, não tinha como nós perder esse título. Não, com certeza. Isso era muito, muito marcante e eu falo, viu, Pita? Vocês fizeram, nós, São Paulinos, você fez muita gente sofrer, sabe? Eu falei a mesma coisa pro Juari, falei pro Ailton Lira. O Ailton Lira também teve a oportunidade de jogar no São Paulo também, né? Depois ele retribuiu um pouquinho do que ele fez a gente sofrer, você também fez a gente sofrer bastante, mas retribuiu quando veio pro São Paulo, né? Então, mas assim, era admirável de ver esse time do Santos jogar. E assim, Pita, saiu uma falta ali, boa pro pé esquerdo lá. E como vocês decidiram aí? Quem que vai bater? Vai bater o Ailton Lira? Vai bater o Pita? Olha que dúvida boa, hein? Não tinha decisão, não. Quando eu cavava a falta, já saía de perto. Era ele mesmo. Não tinha quem pensar. Porque o Lira era maestro em lançamentos, em falta, então, pênalti. Sim. Então, acabava a falta, eu nem ia na bola. Já passava direto e deixava para ele, que eu tinha certeza que ele ia fazer o gol, entendeu? O Lira Aí ele foi me ensinando nos dia a dia, posição da bola, de bico de bola, e foi me orientando. Aí, com o tempo, né? Com ele no campo, era ele que batia, isso aí não tinha dúvida, não tinha escolha. Mas quando ele não estava no jogo, eu pegava a bola, eu, João Paulo, aí começamos já eu, João Paulo, sim, a pedir a bola melhor que era minha, eu pegava dele, mas com o Lira no campo, era o Lira que batia. Era o Lira que batia, né? Era um exímio cobrador de falta, tinha mais experiência, então ele realmente não tinha conversa, não. Sem dúvida. E assim, nós chegamos daí, né, o Pita, lá na final desse campeonato, né, e o primeiro jogo, né, você acabou fazendo o gol da vitória naquele dia, né? Eu me lembro bem que é uma coisa que marcou, que o meu pai deu como exemplo. O primeiro gol do São Paulo naquele jogo foi do Serginho Chulapa, né? Sim. Mas o Dario Pereira pegou uma bola, fez a jogada inteirinha, cruzou, a bola foi no segundo pau, o Serginho Chulapa só cumprimentou e fez o gol e saiu comemorando. E o Dario Pereira voltou, nem comemorou o gol, vamos falar assim. O Dario Pereira jogava com a 10 na época, depois que ele virou quarto zagueiro, né? E meu pai deu como exemplo, só um detalhe desse jogo, né? Meu pai deu como exemplo isso aí, falou assim, ó, tá vendo, filho? Não é sempre quem faz o gol que é o herói, que é o coisa. Olha a jogada que o cara fez e o Serginho complementou. E no futebol tem muito disso, né? Quem faz o gol parece que é o melhor, que é o coisa. E você se caracterizou por dar muita assistência. Hoje falar da assistência. Na época a gente falava passe, né? Hoje é assistência, né? Que é o passe pro gol.
E você também se caracterizou por, além de fazer muitos gols, né, mas também se caracterizou pelos passes para o gol. Mas nesse dia você fez o gol da vitória, né? Sim, Eu imagino, né? Na época você estava com o quê? 20 anos? sim, Acredito sim. eu, 20 anos, né? Por volta de 20 anos. Você fazer um gol numa final de campeonato paulista, né? Que hoje o campeonato, lá na época, o campeonato paulista era o campeonato, né? Era tão importante, entre aspas, como o brasileiro. Né? Aqui estavam as melhores equipes, tudo. E como que é essa emoção, fazer um gol numa final de campeonato paulista? Não, não é fácil. E a gente, jogos, nós como São Paulo, nós tínhamos muita sorte, né, como você lembrou, né? Nós fazíamos grandes partidas, né, contra São Paulo. São Paulo, acho que não, nós perdemos alguns jogos sim, mas nós tínhamos muito sucesso com o São Paulo. E nessa final, e o São Paulo tinha um timaço, né? Um timaço de Chicão, Serginho, Zé Sérgio, Paulo Sérgio, um timaço, né? Tinha um time, o Dário Pereira, Oscar, né? Era um time que não era fácil ganhar. Eles eram muito fortes, altos, né? Tinha experiência também, né? E nós éramos mais jovens, né? Mas esse jogo foi um jogo que eu joguei muito bem e tive a felicidade de fazer um gol, que foi ganhamos 2-1 esse jogo. Ganhamos 2-1, depois fizemos a grande partida no domingo e infelizmente foi para o empate, foi para o terceiro jogo, né? Eu acredito. Tomou o gol no finalzinho, né? Tomou o gol do Zé Sérgio Sim, o no Zé Sérgio finalzinho, né? acertou um chute lá e fez o gol de empate, né? E nós perdemos pênalti na partida. E isso aí, eu acho que talvez esse título foi tão difícil e emocionante que marcou para esses torcedores daquela época e os meninos da Vila, porque perdemos 2-0 no jogo, fomos para a prorrogação, foi um jogo lá e cá, lá e cá, lá e cá, e é claro que na prorrogação nós até jogamos melhor que o São Paulo, mas foi uma decisão, como você falou, você ganhar um Campeonato Paulista naquela época seria hoje um brasileiro, por exemplo, porque eu joguei aqui 10 anos no futebol brasileiro, ganhei 3 títulos só. Cheguei em algumas finais do Paulista, mas não era fácil chegar, porque os grandes era Não. tudo forte, fora Guarani e Ponte, né, que eram Sim. timaços, entendeu? Então não tinha, os times considerados pequenos eram times bons também, então não era fácil chegar a título do Campeonato Paulista. Mas esse gol foi onde, como eu citei, foi marcando o meu nome com a camisa 10, e o título fez com que coroasse esse grande grupo e o chamado Meninos da Vila. Não, perfeito. Assim, como você falou que o Santos sempre se deu bem com o São Paulo nessa época, e eu tinha muita raiva, vou falar aqui, tinha muita raiva do Juari comemorar na bandeirinha lá, fazia gol contra, ele fazia muito gol contra o São Paulo, pelo amor de Deus. Fazia muito gol contra o São Paulo, normalmente passe seu ou do Lira, o Juari punha na frente do Marião lá e era um gol atrás do outro e ia comemorar rodando na bandeirinha de escanteio lá. Nós São Paulinos ficamos com muita raiva. Nós tínhamos 3 caras muito velocistas, né? Juari, Nilton Batata e João Paulo. Então, para você chutar, tinha um cara correndo. Então, as equipes que, teoricamente, grande, tinha que jogar no mano a mano, porque jogava mesmo, porque era time forte, que vinha mais um pouco, dava um pouquinho de espaço para a gente lançar. Onde a bola caiu, ou em mim ou no Lira, ia ter o lançamento para esses jogadores. Então, era sempre jogada de gol. E o São Paulo tinha jogadores fortes, um pouco mais pesados, né? E o Juari, eu acredito que fez muitos gols no Valdir Pérez aí, no São Paulo, né? Não, era o nosso karma, que tem nosso amigo Jodemar, não sei se ele está na live aí já, com certeza, se ele não tiver, ele vai entrar depois. Ele é o zagueiro aqui, o zagueiro amador e tudo, e a gente não se conformava. Ia jogar com o Santos, falei, perdemos, não dá, esses caras deram muito... E eu comentei a mesma coisa com o Lira e com o Juari, eles falaram a mesma coisa, né? Eles falaram, não, o Lira pegava na bola, chutava para frente lá, um dos três atacantes ia chegar. O Pita pegava a bola, metia lá, o cara ia chegar na frente. Sim, não podia jogar dividindo, mas você jogava na frente, o Juari chegava. E o Juari falava, ele falava, o Lira ou o Pita pegava na bola, eu já saía. Porque eu sabia que onde a bola fosse, eu ia. Então aí casou bem bem esse sistema, né? Porque até hoje, né, eu falo, futebol é velocidade, né, cara? Não tem jeito. Você, com ataque veloz, os defensores não podem dar vacilo, não pode vir muito, não pode ficar dando vacilo. Quando os jogadores são mais lentos na frente, fica mais difícil, porque o zagueiro já sabe que o cara é lento, não vai sair tanto. Pode até sair mano a mano. Agora, sair mano a mano naquela época com o Juari, Nilton Batata e João Paulo era fria, porque a gente ia lançar no fundo, eles iam ganhar na corrida, né, com certeza, né?
E aí era os três seguiam juntos. Então, às vezes a gente dava um balão, pegava um lá na frente, era lançamento. Mas era um time muito rápido, muito veloz. Rápido, né? É. Não, e isso para a gente ficou marcado, e assim, ao contrário, né, ficou marcado também o Marião e o Gacém, para a gente eram os bandidos da história, né? Mas eu imagino hoje, né? Hoje a gente imagina, né? Imagine correr atrás de um Juari, Newton Batata, João Paulo, e com você e o Ayrton Lira lançando, não é brincadeira, né? Nós tínhamos uns entrosamentos, né? A gente sabia, por exemplo, se o marcador está colado no Juari, ele não vai querer no pé, ele quer no fundo. O Newton Batata e São Paulo igual. Se o lateral encostavam nele, a gente dava no fundo, eles já sabiam que era no fundo. Se dava uma distância, a gente dava no pé deles. Então, ele não tinha muito como marcar, sabe? Se eles pegassem no pé, eles iam para cima. Então ficava difícil de marcar. Então, foi um dos sucessos da nossa equipe, né? Um dos grandes sucessos foi essa velocidade deles. E eu e o Lira, que somos bons lançadores, lançávamos bem, e isso facilitava, né? Não, perfeito. O Peter, uma coisa que me passou aqui, ainda para falar do Santos, ali, você teve um ídolo ali no Santos, como você falou que é da Baixada aí, né? Você teve um ídolo, o cara que você se inspirou ali no começo. Quem que foi o ídolo e por quê? Para mim, o meu maior ídolo que eu vi jogar chama-se Edu Jonas, o ponto esquerdo. Até hoje eu fiz vários gols driblando, talvez porque eu me espelhava nele, porque ele era um exímio driblador, né? O Edu, eu fazia preliminar do Santos, eu vinha para o lado dele do primeiro tempo, já ia para o outro lado no segundo tempo, para me ver ele driblar os caras, né? Porque ele era um show, né? O Edu, para mim, foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar, né? E para mim foi o meu ídolo, né? Meu ídolo naquela época, eu olhava muitos treinamentos, às vezes eu fazia os coletivos contra eles e ficava vendo ele jogar, né? Então, para mim me espelhou bastante, porque eu era um meia, que eu acho que eu fiz talvez a diferença de alguns grandes meias, que eu também sabia driblar, entendeu? Então eu lançava, eu chegava na área, eu fiz gol de tudo que é jeito e o meu forte também era o drible. Então isso facilitava, porque onde eu pegava a bola eu tinha condições de driblar o adversário, né? E foi com o Edu que eu me espelhei bastante nele. Com certeza. Tivemos oportunidade tivemos oportunidade de conversar com o Edu também, mano. Muito legal. Muito legal a live com ele, como diz o Juliano aí, Jonas Eduardo América, né? Gostaria de mandar um abraço a um ex-jogador também que entrou, que a gente teve a oportunidade de conversar, o Ataliba. O Ataliba está aí na live. Um grande abraço, viu, Ataliba? Ataliba é uma pessoa muito boa, pessoa de... Boa, né? Aí, tá mandando um abraço aí pra gente. Correria tá mandando um abraço aí. Era Corinthians, não era mole não marcar ele, viu? O Taliba também é um cara rápido. Fininho, até hoje. Grande abraço, Taliba. Tá. Peter, só uma licença, um minutinho, vou só fazer a divulgação aí do nosso sorteio, aproveitando a audiência rotativa, né? Pessoal, o Pita aí, né, hoje estamos comemorando 1 ano do aniversário do Conversa com o Cacau, né? Hoje completando 1 ano, então hoje é uma live especial com um grande ídolo da nossa infância, adolescência, aí, grande ídolo do meu pai também, que teve a oportunidade de conversar alguns minutos com o Pita hoje à tarde, né? Então, para participar do sorteio ao final da live, de 2 bandejas de nhoque da Lalane Nhoques, sobremesa da Esqui Sorvetes e também 50% de desconto em tênis ou chuteira da Adidas na Klaus Sports, somente responder a seguinte pergunta nos comentários. O Pita marcou um dos gols mais bonitos da história do São Paulo. Na minha opinião, é o mais bonito que eu vi, né? E foi num jogo contra o Palmeiras. Um jogo contra o Palmeiras. Qual foi o placar desse jogo? Foi um placar elástico, o Pita marcou o primeiro gol da partida. Né? Quanto foi esse jogo? É só colocar aí nos comentários, você vai estar participando do sorteio ao final da live. Né? Também gostaria aqui, pessoal, todo mundo que está nos cumprimentando aí pelo aniversário, né? Eu anotei aqui alguns nomes para a gente vai procurar falar de todo mundo, né? Então, mais um grande beijo aí para Ana Paula, Miguel, a Joelma, o Juliano Mendonça, o Renato, tá? O Gu, meu irmão, todas essas pessoas que ao longo o Plínio, todas essas pessoas que ao longo desse ano participaram desse Conversa com o Cacau. Então, muito obrigado a vocês por estarem nos participando aí.
Pessoal, o André Plihal, né, tá na área aí, o grande jornalista aí da ESPN. Um grande abraço aí, Plihal. Tá? Então, continuando, Peter, assim, gostaria de também falar sobre a final do Campeonato Brasileiro de 83, que também foi foi um grande foi um grande marco para mim, né? Que aquele time do Santos, um outro time, né? Montou, o Serginho Chulapa já estava lá, né? O Paulo Isidoro, tinha o Marola, acho que era o goleiro já. E esse time chegou na final com o Flamengo, né? E assim, a gente viu. Eu lembro do primeiro jogo. Eram dois jogos. O primeiro jogo foi no Morumbi, né? Porque nos jogos maiores o Santos não podia mandar não podia mandar na Vila, né? Tinha que jogar no Morumbi. Os grandes jogos eram no Morumbi. É diferente de hoje que cada clube manda no seu estádio. E ali eu vi um jogo que o Santos, inclusive você marcou um gol nesse jogo, né? Acho, não me lembro se foi o primeiro ou o segundo gol, né? Do Santos. Mas o Santos ganhou de 2-1 do Flamengo. Mas era um jogo que era para ser 5. Sim. Era um jogo que o Santos dominou aquele grande time do Flamengo, né? Com o Zico, Baltazar, era o centroavante que marcou o gol aqui, foi o Baltazar, tem Adílio, toda aquela turma lá do Santos. E aí depois o Santos perdeu a final no Maracanã de 3-0. Qual que é o sentimento aqui? Depois eu quero falar de um lance no segundo jogo, acho que você vai lembrar, mas qual que foi o sentimento? Olha, esse jogo é inesquecível, né? Quem participou, quem jogou, para mim, de perder o título, né? Que marca bastante você perder um título, né? E esse time foi outro grande time que o Santos montou, né? Foi um timaço, foi um time que já tinha uma base boa, mas veio o Dema, Paulo Isidoro, Pita, Serginho veio, Serginho Chulapa, ainda era o João Paulo, veio o Marola, montamos um timaço, era Márcio, Toninho Carlos, ainda tinha o Gilberto Sorriso ainda, então nós tínhamos uma base legal. E montamos um timaço, onde fizemos também outra boa união, uma boa junção, que fez com que a gente fizesse um grande campeonato, né? E chegasse nessa final do Campeonato Brasileiro. A gente teve muitos jogos com o Flamengo, nós ganhamos aqui no Morumbi, perdemos lá, foram jogos muito equilibrados, jogos difíceis, né? Que o Flamengo tinha também uma seleção praticamente, um timaço. Mas nessa final, nós, como você falou, no Morumbi, nós tínhamos chance de ter vencido com mais gols. Perdemos muitos gols, tomamos gol no final, mas o que marca bastante é que no Maracanã, eu acho que é esse lance que você está falando, teve um pênalti legítimo em mim, um pênalti que absurdo, né? Um pênalti onde eu acho que foi o Arnaldo, né? Não sei se foi o Arnaldo. O Arnaldo acho que estava pitando. É ele mesmo. O Peter, só antes de você falar, o Éder Tânio, acho que era o jogador do São Paulo, né? Ele falou, grande amigo Chimbica, um abraço pro Pita. O Éder, gente boa. Jogamos juntos em São Paulo. Então, quer dizer, o Marinho me deu um empurrão dentro da área e ele deu 2 lances dentro da área. Nós falamos muito para ele, xingamos demais naquela época. E isso seria o empate do jogo, porque o Flamengo fez um gol bem no começo, bem começando o jogo. É claro que a gente sabe que o Flamengo tinha um timaço, tinha tudo, mas naquele momento nós sabíamos que ia ser difícil ganhar no Maracanã, porque além do time do Flamengo, que era formidável, estava tendo muito erros de arbitragem, e nós ficamos muito chateados. Até hoje, quem jogou aquele jogo sabe do que eu estou falando, e ficamos tristes porque nós tínhamos condições de conseguir esse título que nós merecíamos, apesar que os dois times eram maravilhosos. Mas nós jogamos 2 grandes jogos e merecíamos ter ganho esse título de 83. E ali no Morumbi, lá aquele... assim, eu estava assistindo, eu lembro perfeitamente desse jogo. Estava 2-0, estava tranquilo o jogo e podia, assim, o Santos em cima, podia ter feito e de repente toma um gol do Baltazar, né? Eu fiz o primeiro gol, o Serginho fez o segundo, e depois tivemos chance demais de fazer o terceiro e quarto, e numa bola marota de cabeça que o Baltazar fez o gol. Nós já estava dominada a partida, já estava tranquilo, o Flamengo já estava praticamente aceitando o resultado e esperando ir para o Maracanã, né? Mas aconteceu aquele lance e aí nos prejudicou.
E aí esse lance aí foi o jogo, eu não me recordo, acho que tava 1-0 pro Flamengo, né, No como você Maracanã estava falou, 1-0 e pro Flamengo. 1-0 Flamengo, e era aquele zagueiro, é o Marinho, né, o Marinho, zagueiro, Marinho. Marinho, zagueiro do Flamengo, né, foi um pênalti legítimo. E assim, são pênaltis que são lembrados, né, a gente vai falar daqui a pouco do São Paulo, mas teve um pênalti também, vamos falar do inverso, um pênalti em cima do João Paulo, eu sou São Paulino, mas aquele pênalti em cima do João Paulo do Guarani lá também foi, Sim, sim. foi pênalti, né. A gente, gozado que eu estava no lance, quando, na minha posição que eu estava, para mim tinha sido legítimo. Só que esse tempo da pandemia agora passou essa final, né? Uma final que foi um jogo, eu nem sabia que foi tão pegado dessa forma. E a televisão pegou de frente, foi um lance muito duvidoso para apitar, sabe? Porque pegou o Wagner de frente do lance. E o João pulou, que o João era encostava no João Paulo e pulava, né? Aí ele pulou, era um lance difícil de dar. É claro que a posição que marcou parecia que foi, mas foi um lance difícil de dar. Foi bom que não aconteceu e nós conseguimos o título, né? Sim, sim. O Peter, para encerrar do Santos, vou contar uma história, talvez tenha passado despercebido para você. São muitos jogos, tudo. Mas a estreia do Serginho Chulapa no Santos foi Santos e Motoclube na Vila Belmiro. Santos 3, Motoclube 1, Motoclube do Maranhão. Foi num feriado, acho que era o aniversário de Santos, acho que é 26 de janeiro, né, que é o aniversário de Santos, né, que é um dia depois de São Paulo, acho que foi 26 de janeiro, se não me engano, era um feriado à tarde, né, a gente estava em férias escolar, estava na praia e nós fomos assistir esse jogo. E o que me marcou é que assim, foi 3-1 a estreia do Serginho no Santos, e o Serginho marcou os 3 gols do Santos. Foi 3-1, eu não me lembro como foram os gols, e o São Paulo tinha o Motoclube tinha um ponta-direita que se chamava Newton. Esse Newton, que ele foi muito bem nesse jogo, e ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro, e foi contratado pelo São Paulo posteriormente. Não sei se você se recorda, era um ponta-direita. Sim, sim. Mas o que eu queria falar desse jogo é que assim, aí acabou o jogo, né? Nós ali na praia, vamos no vestiário, vamos né, querer ver o ídolo. Inclusive, naquele dia, estava um centroavante, o chamado Luque, que era o que chegou a jogar. Muita gente não sabe, acho que ele não chegou nem a jogar no Santos, mas ele era contratado do Santos, o Luque, que foi o artilheiro da Copa do Mundo de 78. E naquela época ele estava no Santos e não sei se tinha um alojamento, alguma coisa na vila, que ele ficava lá em cima. E a gente foi no vestiário e a gente viu o Luque, conversou tudo. Mas o que eu queria falar é que daí o Serginho, todo mundo foi atrás do Serginho, né? Não, vamos pegar o Serginho. E daí aquela multidão, não sei o quê, e de repente passou um carro a toda, né? E pegou o Serginho lá numa outra posição lá, tal. E daí foi todo mundo atrás. E a gente ficou ali, não sabia de nada, tudo. E daí você saiu do vestiário. Então foi ali, a gente bateu. Assim, lógico que você não vai lembrar disso, né? Com tantos jogos. Mas a gente foi ali e conversou. Você foi super atencioso com todos os fãs que estavam ali e tudo. E isso aí marcou pra gente, né? E se a gente já tinha uma admiração, ficou mais admirado ainda. E como a gente analisar, eu mesmo desde pequeno, a gente gostava de analisar o futebol. Como eu falei para você, a gente não via assim, ó, quem marcava os gols era o bom. A gente via a atuação do cara no campo. Nesse dia mesmo, esse Newton fez chover lá na Vila Belmiro. O cara foi muito bem, o ponta-direita. Perdeu o jogo, tudo. Não me lembro se ele marcou gol, não marcou gol, mas ele foi um cara que se destacou. E você se destacou ali. A gente vê o Peter jogar no campo, né? Foi a primeira vez que eu vi o Peter jogado no campo, né? A gente, sabe, ficou emocionado. E foi, assim, uma coisa que marcou a sua humildade e, assim, ter esse contato com os fãs, uma coisa que passou pra gente, uma coisa bacana. E ao mesmo tempo, eu te pergunto uma coisa, você sempre foi um cara mais caladão, mais na sua, pelo menos essa impressão que passa. Isso te prejudicou de alguma forma? No futebol, nesse meio do futebol que é tão, as pessoas às vezes querem ganhar as coisas no grito, querem impor uma coisa, com todo esse futebol que você tem, você acha que isso pode ter te prejudicado de alguma forma? Sim, sim. Eu acho que no começo da minha carreira, principalmente, né? Depois, quando eu fui para o São Paulo, já estava um pouquinho mais maduro e já estava um pouquinho mais, falando um pouquinho mais. Mas no começo, sim, com certeza, eu era muito calado, eu fugia muito de entrevista, Você viram a canseira que foi para vocês me pegarem nessa live, né?
Eu fugia de tudo, eu falava pouco, não brigava, pelos meus interesses, principalmente dentro de campo, de falar com o repórter, alguma coisa, porque isso aí me prejudicou realmente muito, né? Porque eu quase não falava, na verdade, né? E isso prejudicou. Depois do São Paulo, eu já estava um pouquinho mais experiente, aí eu comecei a falar um pouco mais, né? Mas eu tinha para mim que isso foi principalmente em termos de seleção brasileira, em termos de Copa do Certo. Mundo, foi isso que me prejudicou muito, não ter falar um pouco mais, né? Isso foi que realmente me prejudicou. Que assim, com toda a questão, pelo menos no grupo da seleção de 82 você tinha que estar. Você tinha que estar. Isso não tem, e de 86 também. Pelo menos no grupo, talvez para jogar Sim, ali, estava jogando Sócrates, Zico, tudo bem, pode, aí é a opção do treinador e aí a gente não pode discutir, mas pelo menos está ali no grupo para tentar mudar um jogo, uma outra característica de sim. jogo, eu acredito que você deveria estar. Né? E Essa é outra pelo menos a coisa, né? opinião da gente vendo. Eu também acho que de 80 para 82 eu participei, todos os jogos que eu fui muito bem, né? Então eu era o cara, assim, daquela época, daquela seleção, um substituto do Éder, que o Éder não era um ponto esquerda, ele vinha ajudar, né? Era o próprio Zico só que você podia entrar. E tinha quase certeza de ir para essa Copa, como você falou, participar do grupo, conhecer a Copa do Mundo, como foram muitos lá que foram para isso, né? Então, eu acho que em 86, sim, poderia ser titular. Mas outro dia eu vi uma entrevista do Alex, que foi também um dos grandes injustiçados da Copa do Mundo, né? Também acho. E eu achei interessante que ele falou assim, olha, Copa do Mundo não vão sempre os melhores, vão muitos preteridos do treinador, entendeu? Então, acho que ele foi muito feliz na colocação, porque sempre não vão sempre os melhores. Às vezes um não vai, outro não vai, porque é o preterido do jogador, do treinador, do clube do treinador, joga com ele, conhece já o jogador. Isso tudo eu acho que influi bastante. Né? Você vê até nas últimas Copas do Mundo, muitos jogadores que poderiam ir e não foram porque o jogador era do mesmo time que o treinador era, e tinha preterido, como o Miranda mesmo, numa Copa do Mundo não foi. Quer dizer, isso a gente vê acontecer agora mesmo. Então, eu acredito que ele foi muito feliz nessa colocação. Né? Ô, Pita, e aproveitando isso aí, até nisso aí, qual que é a sua opinião sobre, assim, fica à vontade para, não sei qual que é a ética disso aí, mas qual que é qual que é a sua opinião sobre o Paulo Henrique Ganso? Porque para mim é um grande jogador, jogou na época ali e de repente, o que aconteceu no caso do Paulo? Qual que é a sua opinião sobre isso aí? Então, o Paulo eu tive o prazer de acompanhar também, né? Porque eles tinham uma semelhança comigo, né? Eu fiz muita entrevista com o Paulo, junto com o Paulo, né? Que ele tinha realmente uma semelhança. Talvez eu entrava mais na área, eu vibrava, fazia umas coisas mais diferentes. Mas ele foi. Hoje ele é visto como um grande jogador do Santos, foi um grande jogador do Santos. Talvez o momento dele, junto com o Neymar, Robinho, essa turma toda, ajudou ao Paulo também a jogar o futebol, né? Depois, no próprio São Paulo mesmo, ele teve bem no São Paulo. E ele teve uma grande infelicidade de muitas contusões na própria base, né? O Paulo teve muitas contusões, entendeu? Depois de lá, da saída dele para a Europa e da volta, ele ainda não se encontrou com o futebol dele, né? É um jogador que a gente fica esperando, porque o cara tem um passe bom, o cara sabe jogar, o cara toca na bola com muita facilidade. E isso estranhou muito ele não estar mais jogando em alto nível, né? Mas o Paulo, para mim, foi um grande jogador do Santos. Teve no São Paulo bem também. E a gente não entende o porquê que ele não está voltando a jogar o futebol que ele sabe jogar e de alto nível. Talvez, eu não posso falar, mas talvez essas contusões, vai ficando um pouco mais velho, pode sentir, pode não conseguir fazer os treinamentos, porque eu acho que o jogador tem que fazer uma semana boa de treinamento para ele fazer grandes jogos. Então, eu não sei como é que está a vida dele em relação a treinamentos. Principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia eles estão correndo mais que a bola, né? Se você não se movimentar com velocidade, você não pega na bola, né? Mas o Paulo, para mim, foi um dos grandes meias esquerda do Santos também. Não, com certeza. Pita, daí vamos conversar bastante do Santos aí, vamos falar um pouquinho do São Paulo, né? Aí, de repente, a gente
tem aquela, na época, né, uma contratação, uma troca bombástica, né? Vem o Pita, que é o grande camisa 10, né? Vem para o São Paulo, e o São Paulo abre mão do Zé Sérgio, que era o ponto esquerdo, era a menina dos olhos do São Paulo. Eu sou fã do Zé Sérgio, sempre fui fã do Zé Sérgio, grande ponto esquerdo. E o Humberto, que assim, não tinha, era um volante, né? Um volante com. Não era aquele volantão pegador, tudo, mas era um volante que também sabia jogar, né? E aí se troca o Pita, né? O Santos manda o Pita e vai o Zé Sérgio e o Humberto para o São Paulo. Com uma coisa que o Zé Sérgio estava vindo de 2 contusões, ele quebrou o braço duas vezes seguidas, né? Eu lembro disso, ele fraturou o braço, então ficou aquela marca. Mas aí como você chega no São Paulo, o time que você sempre castigou a gente, né? Eu como torcedor, né? Sempre, e de repente você vai para o rival, né? Você é o camisa 10 do Santos, de repente vai para o São Paulo, outro grande clube também, né? Outro grande clube é o Cezinha Massagista tá mandando um abraço também, né? Manda um abração para ele. Até vou lembrar que o rapaz aí no torcedor do Guarani falou que eu joguei no Guarani. Fernando. Infelizmente, nós não conseguimos ser campeão paulista, nem fazendo bom. Brasileiro não marca, né? Mas eu fiz uma passagem maravilhosa no Guarani e eu quero mandar um abraço a todos os torcedores do Guarani. Então, a sua pergunta, se você quiser, eu posso te responder, entendeu? Certo. É o seguinte, na época, foi em 84, eu estava em Curaçao com o Santos no torneio, e numa certa noite o diretor de São Paulo me ligou dizendo que estava interessado para mim ir para São Paulo. Eu falei, tudo bem, eu tenho que acertar e conversar com o Santos. Eu estava prestes para renovar meu contrato, né? Então, nem dei muito, falei, não vou, acho que deve ser só um comentário. Aí cheguei em Santos, não sei como eles souberam, eles descobriram a minha casa e apareceu lá algumas pessoas do São Paulo para conversar comigo. E conversamos bastante, e até então muito assustado eu estava, porque eu sou santista, joguei 11 anos no Santos, e era naquela época um susto, né, sair do Santos, porque perante torcida, perante um grupo maravilhoso que eu jogava, que é um grupo que foi até campeão paulista em 84, então eu estava muito em dúvida, né, sobre isso. Eu não tinha nem estava nem com vontade realmente de sair. E aí as coisas foram esquentando, né? O São Paulo começou a ligar para o Santos, aí o Santos, o Serginho, que eu tenho que agradecer muito ao Serginho Chulapa, uma pessoa que eu admiro muito como caráter, como homem, um cara vencedor. E como uma coisa começou a esquentar, eu perguntei para o Serginho sobre o São Paulo, sobre tudo. O Serginho só deu grandes elogios do São Paulo, né? E falou o que está precisando. Está acontecendo isso. E ele foi lá em cima falar com a diretoria e viu que era uma coisa boa para o Santos, né, que vinha o Zé Sérgio e o Humberto. E o Zé, se eu não me engano, era compadre dele, né? E o Serginho nos ajudou muito nessa negociação, porque o Zé e o Humberto também queriam vir para o Santos. Nós nos reunimos lá em São Paulo e estava tudo acertado entre nós, né? Sobre a vinda eu para o São Paulo e os dois vindo para o Santos. Mas o acerto não estava dando certo entre o Santos e São Paulo. Mas, graças a Deus, as coisas aconteceram. Eu também achava que era o momento de sair do Santos. Já estava há muito tempo no Santos. Eu sei que a torcida, na época, fez muito, reclamou muito, fez até alguma coisa lá na Vila. Mas eu acho que era o momento certo de sair, de deixar o Santos. Você vê que foi uma coisa muito boa para o Santos. Logo em seguida foi campeão. Também foi campeão. Paulista 84. E eu, felizmente, me dei muito bem no São Paulo também, porque eu cheguei no São Paulo, jogava com muitos jogadores ali da seleção brasileira, como o Renato, o Oscar, né? Esses jogadores nós jogávamos na seleção, Careca. Então aí foi com que deu aquele entrosamento total, né? Mas foi uma ida bem tumultuada, eu fiquei muito assustado na época, mas as coisas aconteceram muito bem para mim e para o Santos. É que, na verdade, por exemplo, o torcedor do São Paulo queria o Pita, mas não queria que o Zé Sérgio fosse embora também. Queria que os dois jogassem junto ali. E os torcedores do Santos a mesma coisa. Queria que o Zé Sérgio viesse, porém que o Pita não fosse, né? Mas não se consegue tudo, né? Com todo o respeito ao Humberto, que também às vezes é injustiçado, é um grande jogador também, né? Grande jogador, Humberto. Gostava do Humberto no São Paulo. O Pita, só uma coisinha do Santos que me veio aqui, essa eu pesquisei. Tem a sua amizade com o Serginho Chulapa, né? Conta uma passagem aí que aconteceu. O que aconteceu lá? Que o
Serginho ficou bravo com você um dia na concentração lá? Como é que foi isso aí? O Serginho era uma pessoa maravilhosa, né? Eu tenho muito carinho por ele. Nós tínhamos muita amizade, a gente brincava dentro do jogo mesmo, brincava com ele. Ele é formidável. Serginho, quem jogou com ele sabe que ele é um cara vencedor, um cara de grupo. E eu fui criado no Casqueiro, ali com o Cubatão, então eu sempre... A gente tinha amigos que me mandavam caranguejo, né? Para mim. E eu peguei um daqueles caranguejos e levei para concentração, vivo, né? E avisei os caras, que o Serginho falou, tem que segurar ele, que ele vai querer me pegar de qualquer jeito. Né? Mas ele não levou. Aí peguei o caranguejo e botei debaixo do travesseiro dele, né? Do Vivo. Serginho. E ele contando, né, que à noite ele estava deitado e fez um negócio assim no travesseiro. Caraca. E era na chácara ele imaginou a aranha, sei lá o que ele podia imaginar. Né? Ele começou a mexer. Aí quando ele pegou e viu o caranguejo, ele quebrou o caranguejo no chão e ficou me procurando onde eu estava. Eu sumi um tempo. Aí depois eu fui lá e brinquei, pedi desculpa. E é uma pessoa que sabe que era de brincadeira, para animar o grupo até, né? Que todo mundo estava esperando ele pegar esse caranguejo. Mas foi um dos motivos que esse time chegou à final também, que era um grupo maravilhoso, a gente brincava bastante um com o outro, tinha uma união dentro de campo e fora. Até hoje, nós temos um carinho muito grande um pelo outro. Não, olha, depois o caranguejo teve coragem, né? Porque uma mão daquele lá pôs o caranguejo no travesseiro do Serginho Chulapa, pô. Mas eu avisei todo mundo, falei, segura o homem que ele vai ficar louco. Mas ele viu que era brincadeira. Brincadeira, né? Graças a Deus não mordeu ele, é bom que não mordeu ele. Isso, não, e como você disse, faz parte da brincadeira do grupo, né? Serve mais para a união, né? Hoje, talvez, que eu brinco, né, que a geração mimimi aí Nutella, talvez isso passe como, né, bullying, como, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas na época era uma coisa muito bacana, né? Um negócio super, uma brincadeira, né, bacana, né, de grupo, né? Sim. Aí, Pita, vamos falar então do São Paulo. Daí você estreia no São Paulo. São Paulo 3, Ferroviária de Araraquara 0. O Pita, vamos assim, o Pita fazia gol, mas não era o artilheiro da equipe, não. Ele era muito mais no... Mas daí São Paulo 3, lembra esse jogo? Eu lembro perfeitamente. São Paulo 3, Ferroviária 0 no Morumbi, 3 gols do Pita. Como que foi isso? Eu falei, meu Deus, já chegou... Eu acho que foi uma estreia espetacular, né? E, na verdade, eu fiz um primeiro tempo muito mal, né? A equipe toda, né? E no segundo tempo, sabe aquela coisa de a bola aparecer para você nos momentos na cara do gol e facilitou para mim, né? Então, eu fiz os 3 gols e isso marcou, somente para o torcedor, para minha chegada, para chegar também confiante. Na verdade, eu já vim mais experiente, né? Eu já vim com 26 anos, já estava acostumado a disputar títulos e, quer dizer, isso não me assustou vir para o São Paulo. Primeiro que aqui tinha um grupo formidável que dava condição de você e confiança, né? Então aí foi logo a minha primeira marca dentro do clube, onde o clube já viu, né, que tinha, graças a Deus, as coisas começou bem e fez com que eu fizesse aí 4 anos maravilhosos no São Paulo. Tenho muito gratidão no clube aí, que o clube realmente me ajudou muito, me adaptei em São Paulo. Então, isso foi uma coisa que casou, né? É muito importante. Eu sempre falo que às vezes algum atleta não se dá bem no clube, talvez seja a família que não se adaptou, porque a família é muito importante para um atleta, para qualquer um que trabalha, né? Então, minha família se adaptou muito bem em São Paulo, eu também, e casou, deu um casamento espetacular entre equipes, Pita, São Paulo, torcedores, diretores, foi uma coisa formidável. E aí, Pita, antes da gente falar dos títulos, eu também gosto desses jogos isolados, né? Aí eu lembro que daí você se redimiu totalmente, a hora que o São Paulo 4, Santos 1, aquela atuação sua também foi de gala ali, você com certeza vai lembrar desse jogo aí. São Paulo ganhou de 4-1 do Santos, né? O São Paulo só apanhava do Santos, acabou ganhando do Santos. Acho que foi em 85 esse jogo, né? O Santos tinha sido campeão, e eu não lembro se foi 84 ou 85, eu não me recordo. Foi em 84, foi o primeiro 84 jogo. ainda, né? Até não é que eu senti, né? Porque são 11 anos com a camisa, né? Então era o mesmo grupo, mesmos amigos. Então
não foi tão bom, mas eu fiz uma grande partida, até eu fiz o primeiro gol, e ali nós fizemos uma grande partida contra o Santos, ganhamos até de 4-1 esse jogo aí. 4 ou 3-1, não sei quanto é que foi Foi mais ou menos. 4-1, 4-1. 4-1. E fizemos uma grande partida. Já nosso time também era muito forte naquela época. Então foi minha estreia contra o Santos, né? Aí nós ganhamos de 4-1 e eu fiz um gol. Isso mesmo. E daí, aí você pode ter certeza que o torcedor do São Paulo, aí, tudo que tinha ido, a bandeirinha do Juari lá, os seus passos, os seus gols contra o São Paulo, aí tudo já foi, pô. E eu Peter, uma curiosidade, né? Nós vamos falar da final do Campeonato Brasileiro de 86, de outros. Um jogador com a sua característica, normalmente, é difícil você ver marcar gol de cabeça. Marcar gol de cabeça. E você fez gols de cabeça em clássico, né? Eu me recordo aí uns três ou quatro que me vem à cabeça. E o lance decisivo do Campeonato Brasileiro de 86, lá no Brinco de Ouro, foi um chutão, lançamento do Wagner, né? Que foi na sua cabeça. Você que ganhou do Ricardo Rocha, se não me engano, era o zagueiro que estava ali. Você ganhou de cabeça pro Careca fazer o gol. E essa característica aí, seria um cara com a sua característica, com o seu perfil, normalmente não tem essa questão de subir bem de cabeça, de marcar gol de cabeça. Você não vê os jogadores. E você tinha essa característica também, né? Eu procurei melhorar várias coisas que eu não tinha. Melhorar a perna direita, melhorar cabeceio, melhorar algumas coisas que é muito importante para o atleta se aprimorar nas suas partes técnicas que você tem mais dificuldade, né? Eu tinha realmente dificuldade de cabeceio. Eu trabalhava bastante cabeceio nos treinamentos, a perna direita. Quer dizer, não era o exímio do cabeceador, mas se eu entrasse na área e tivesse na minha cabeça, como você falou, eu fiz vários gols de cabeça. E aquela bola foi uma coisa assim muito... Até hoje eu encontro às vezes com o Ricardo Rocha e não há comentário, né? Mas quando conversa sobre isso, que eu acho que ele deve me ver já lembrar daquele lance, porque é um lance que marca para mim como para ele, como aquele lance do Flamengo, do pênalti. Eu tenho na minha vida isso, quando você perde um lance que você poderia. Ele disse que como você citou, como era eu que ia para a bola, ele falou assim: Peter não vai vir cabecear essa bola, que não é a minha característica. E eu fui também na corrida, né? Ele estava mais parado. Então eu tive a impulsão de encostar naquela bola, né? Porque também era o último lance nosso, né? Então eu fui com tudo para tentar resvalar na bola e cair do lado onde estava o Careca. Eu sei que o Careca passou por mim, não quis acertar daquele jeito, mas eu tentei desviar para lá. E felizmente foi logo na direção do homem que estava eliminado também, né? Careca estava eliminado, ele nem dominou. Se sou eu que estou numa bola daquela, eu domino, porque é a última. Ele veio, chapou de canhota e fez aquele golaço. Então, quer dizer, foi uma coisa que era para acontecer, sabe? Era para acontecer. E nós tínhamos também um grupo formidável, o Guarani também tinha, mas nós tínhamos, talvez naquela época, jogadores mais experientes do que o Guarani. O Guarani era muito jovem, como Ivaí, Ricardo Rocha, João Paulo, Tozinho. Era jovem. Nós já éramos mais experientes, como Oscar, Dario, eu, Careca. Eu tinha mais experiência, eu tinha disputado alguns títulos. Então a gente estava mais experiente na partida. Mas foi um jogo que eu acho que nós conseguimos um título que eu acho que nenhum São Paulino estava esperando. Eu lembro que muitos me comentam na rua que estava saindo do estádio do Guarani. O Guarani já estava soltando campeão e tocando um hino. E daquele jeito, quando saiu aquele gol, falei, agora já era, porque... E os Guarani tremeu, a garotada tremeu do Guarani porque estava com o título na mão, né? E aí nós fomos para os pênaltis e nós tínhamos certeza que íamos conseguir vencer. Certo. Como estamos falando desse jogo, e falo para você, eu estava aqui, hoje eu sou vizinho do meu pai, mas eu estava assistindo o jogo aqui na casa do meu pai e eu tinha ido dormir, eu já tinha desistido. Eu, como São Paulino, tinha já desistido, só escutei o grito e voltei para assistir o gol. Eu não assisti ao vivo, eu não assisti aquele gol. Eu fui ver depois o replay, porque eu tinha desistido já. Falei, não, o título é dos caras. Mas vamos falar então desse jogo, que eu já comentei com vários personagens desse jogo, né? O Bernardão já conversei com ele, o João Paulo do Guarani, né? A gente conversa, e foi um jogo assim, talvez foi o melhor jogo, a melhor final da história do Campeonato Brasileiro, porque as alternativas que teve ali, que aconteceram naquele jogo, é de cinema. São Paulo vai e toma um gol contra, se não me engano, acho que do Nelsinho, ou do Fonseca, ou do Nelsinho, acho que foi.
Nelsinho, né? Gol contra com 2 minutos de jogo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí já o São Paulo empata em seguida, né? Aí vai 1-1 o jogo, vai para uma prorrogação, você faz o primeiro gol do São Paulo na prorrogação, que seria o 2-1, né? Eu falei, pô, ganhamos o título. Aí vai, o Guarani empata com o Boiadeiro, né? No cobrança de escanteio lá. Aí o Guarani faz o 3-2 e falou, liquidou, e o São Paulo foi lá e empatou o jogo. Mas o curioso que eu vejo desse jogo é a quantidade de heróis, candidatos a heróis e vilões do jogo, né? O João Paulo, por exemplo, fez o gol que seria o do título e perdeu o pênalti. O Careca fez o gol do empate e perdeu o pênalti na disputa. O Wagner errou no gol do João Paulo, né? Ele foi dominar a bola, escapou, o João Paulo mais rápido fez o gol, aí ele foi lá, fez o último gol do título, que foi muito chorado, né? Ele bateu, acredito que ele bateu mal, né? O Sérgio Neri encostou nela, a bola entrou, mas quase deu um infarto em todos os São Paulinos, né? Então, aí o Jorge Menezes mandando um abraço aí também, viu, Peter? Jorge Menezes, 64. Então esse foi o jogo. E como que foi participar desse jogo aí, Peter? Putz, isso aí deve ter sido, né? Você como atleta, como jogador, né? Pô, dá gosto isso aí. Lógico que ganhou é muito melhor, mas ter participado de um jogo desse é muito, muito bacana, né? Foi um jogo dificílimo, né? Quero mandar um abraço pro Jorge que entrou aí e para todos que estão entrando na live aí. Felipe, lá, o Carneiro, todos que estão entrando aí. Então, esse jogo foi um jogo que, até eu falei para você que nós vimos aí, depois nessa pandemia no passado, passou essa final. E deu para ver que não tinha espaço no campo. Era um jogo já naquela época já era pegado, já era, sabe, jogo duro, não tinha assim espaço como todo mundo fala. Jogo naquela época já não tinha, não, um jogo dificílimo. E outra coisa, era lá e cá, não tinha moleza, era Guarani, tínhamos chance, nós tínhamos chance, e foi um jogo que quem participou viu que não tinha chance para você vacilar. Vacilou e ia perder o título, né? E nós corremos o jogo todo, prorrogação, todos os dois times correndo, buscando, sabe, o mesmo objetivo, né? E como você falou, acredito que em termos de emoção, de quem participou e quem esteve no campo, quem viu na televisão, eu acredito que foi um dos títulos mais difíceis e mais emocionantes que teve no Campeonato Brasileiro, né? Eu acredito que sim. O Aloísio Aloísio Silva, né? H. Silva, mandando um abraço, né? Obrigado. Entrou também um amigo nosso aqui, São Paulino fanático, o Jodemar, também. Esse é ídolo do Jodemar. Viu, Jodemar? Já falei com o Pita sobre a história do Gacém, do Marião lá, que fez a gente sofrer pra caramba aí. Isso aí eu já comentei. Ô Pita, mas antes dessa final de 86, teve o campeonato de 85, né, com o Cilinho, né, que os chamados menudos do Morumbi, e que teve uma polêmica, né, que foi não sei se polêmica, né, o São Paulo vai lá, traz o Falcão a peso de ouro, né, traz o Falcão a peso de ouro pro São Paulo, e o Cilinho coloca ele no banco com todo o respeito, claro, também foi um grande jogador, talvez o Márcio Araújo, o grande jogador, que depois se tornou técnico, tudo, o Márcio Araújo. E aí o Cilinho barrou o Falcão e colocou o Márcio Araújo. Como que era isso no grupo lá? O Falcão ficar na reserva do São Paulo. O cara veio de Roma, né? O rei de Roma, reserva do São Paulo. Como que era pro grupo isso aí? Como que passava isso para a cabeça de vocês? Então, na verdade, quem trabalhava na semana via que era difícil pro Falcão. O Falcão vinha com problema de joelho, né? Tinha problema de joelho. E ele não conseguia manter um treinamento da semana, né? Geralmente, sempre tratando. É claro que a gente não pode... O Falcão joga em qualquer time do mundo naquela época. Mas aquele time nosso estava feito, estava formado. Então, era realmente difícil dele entrar. Então, você vê que saiu o Márcio uma época, saiu o Dario Pereira uma época, e depois, na final, foi eu que saí. Isso que eu ia comentar. Mas era o quê? Era uma coisa que já era conversada no próprio grupo, né? Eles falavam comigo, todo mundo, olha, Pedro, fica preparado que você já vai entrar, porque o Falcão foi muito bom ele ter entrado para parar com essa polêmica
numa reta final, entendeu? Porque era só, todo mundo era só Falcão, Falcão e Cilinho, a briga totalmente, toda hora brigando um com o outro, a imprensa querendo jogar um contra o outro para tumultuar o ambiente do grupo. E aí foi quando o Cilinho teve a ideia de colocar ele, me tirou no momento, naquela época eu fiquei muito chateado na época, eu estava numa fase muito boa também, mas compreendi e pode reparar nas finais que os jogos quando eu entrei, nós fizemos os gols e conseguimos o título com a Portuguesa. Então foi uma coisa que eu sempre até falei no começo, não se ganha sem grupo, não se ganha sem união, não se ganha sem ter um comprometimento com o companheiro, com a equipe, isso aí não se vence, cara, não se ganha. Eu cito muito, às vezes eu falo, mas eu sei que a gente não pode falar muito, mas essa Copa de 82 eu participei com esse grupo 2 anos, e às vezes alguns falam, né? Mas eu não tinha aquele aspecto de grupo mesmo, porque essa seleção de 82 não podia perder nunca, podia jogar 10 vezes com a Itália, ganhava 9. Então, isso foi um exemplo para mim na minha vida, né? Que eu levei, né? Que sem grupo, se não tiver todo mundo junto, seja quem está no banco, quem não está, não tiver junto as coisas na reta final, que vai para o título, o homem lá de cima tira o título. Então, acho que nós tínhamos um grupo maravilhoso, contanto que fomos 85 paulistas, 86 brasileiro e 87 paulista, com um grupo praticamente quase igual, poucas mudanças, né? Bem então, parecido, acho que foi a inteligência do Cilinho, que foi um mestre, um dos maiores treinadores que eu peguei, de juntar isso, né? Falei, vamos parar com isso e botar na final o Falcão, e eu entrava toda hora, estava entrando para ajudar o grupo, e eu também estava consciente que eu precisaria ajudar esse grupo, e nós somos campeões, né? Certo. E fazendo um paralelo nisso aí sobre o Cilinho, ele lançou, hoje é bem comum você lançar a molecada e tal, mas fazendo um paralelo com o Santos, com os meninos da Vila, com os meninos do Morumbi, foi mais ou menos, foi uma coisa parecida, né? Que daí lançou Miller, Silas, né? E na época lá do Santos, vamos falar assim, o Ailton Lira, o Clodoaldo, que deram a base para vocês, que estavam vindo do juvenil na época, né? Sub-20, vamos falar juvenil na época. Aí vocês foram a base para essa molecada aí, né? Na época, Sidney, Miller, o Silas, né? Foi isso, né, Peter? Foi uma coisa diferente. Na época do Santos, eu era o menino da vida com um jogador experiente. Lá eu fui o mais... por exemplo, nós tínhamos uma espinha dorsal formidável, né? Era Gilmar Reinaldo, Oscar Dario Pereira, Pita e Careca. Essa era a espinha dorsal do time. Sim. Então, a bola passava para esse pessoal, pela gente. E foi entrando a garotada de alto nível, né? O Miller velocista, Silas um pulmão, corria o campo todo. Aí entrou o Sidney também velocista. Aí Nelsinho e o Zé Teodoro veio do Goiás. Nelsinho subiu. Bernardo veio do Marília. Então, juntou um plantel de jovem com jogadores mais experientes e talentosos, né? E fez com que marcasse também dentro do São Paulo. Todo mundo sabe que falou em Minutos da Vida, todo mundo, da Minutos do Morumbi, todo mundo sabe quem era. Então, foi um grupo que marcou, e em 4 anos ganhamos 3 títulos, né? Então foi uma coisa que marcou muito, né? Marcou muito essa geração, né? Não, com certeza. Deixa eu só uma coisinha aqui que eu estou esquecendo. Vamos falar do Sampaio aí, chegamos numa... Antes eu queria só fazer mais uma chamada, a última chamada aí para o nosso sorteio, né? E depois a gente vai falar, depois da chamada live, nós vamos falar sobre o gol mais bonito que eu já vi na minha vida. Nós vamos falar depois dessa chamada para a live. Combinado. Certo? Pessoal, quem ainda não participou, gostaria de participar do sorteio ao final da live, né? 2 bandejas de nhoque da Lalane Nhoques, sobremesa da Esqui Sorvetes. E 50% de desconto em tênis ou chuteira da Adidas da Klaus Sports, é somente responder a seguinte pergunta. O Pita, aqui embaixo, fez o gol, talvez o gol mais bonito, um dos gols mais bonitos da história do São Paulo. Eu acho que é o mais bonito, foi o que eu vi, foi o mais bonito. Né? Foi um jogo contra o Palmeiras no Pacaembu. Ele abriu o placar, foi um gol em cima do Leão, lembrou muito o gol do Maradona na Copa, nós vamos falar sobre isso também, viu? Maradona contra a Inglaterra, quem não viu ainda, procura lá no YouTube, no Google, com certeza o pessoal da live, eu tenho certeza que já viu esse gol aí. Lembrou muito do Maradona na Copa de 86 contra a Inglaterra.
Quanto foi esse jogo? São Paulo e Palmeiras, que o Pita marcou esse golaço. Quanto foi esse jogo? Quem já respondeu já está aqui e vai concorrer ao sorteio. Quem não respondeu e quiser participar, é somente colocar quanto foi esse jogo. Certo? O Pita, falando, vamos começar de trás para frente. O Maradona te copiou? Eu tive a felicidade de driblar o goleiro, né? Ele não driblou o goleiro, mas foi um jogo muito parecido, um gol muito parecido, né? Ele partiu lá de trás, né? E o gol dele foi muito mais importante por causa da Copa do Mundo, né? Mas eu tinha muita facilidade de drible, né? Não fiz só, fiz mais alguns gols contra a Sim, eu vou Rússia. lembrar. Eu quero lembrar desse gol. Tem alguns gols que eu fiz driblando, porque eu tinha facilidade de partir do meio de campo com velocidade, né? Contanto que o Socilinho fazia uns testes de velocidade sem bola, eu não encostava nunca no Miller, no Careca. Mas com a bola, eu era um dos mais rápidos com ela, né? Carregando a bola. Então, nesse jogo, foi um jogo que o Palmeiras, naquela época, nós realmente ganhávamos muito do Palmeiras, né? Naquela época de São Paulo. Ganhava de vários jogos, né? São Paulo sempre estudava um jeito de querer marcar a gente. Um dia me manda marcar o Pita homem a homem, amanhã é o Careca homem a homem, amanhã eles não tinham como... É difícil marcar naquela época aquele time, que o Cirinho fazia uma movimentação tão grande que todo mundo chegava na área, entendeu? E nesse lance, a gente tinha uma jogada muito... Todo mundo já conhecia, mas não conseguia pegar, que era o Milho Careca. O Milho Careca, ele trazia os zagueiros e eu lançava essa bola para eles, atrás dos zagueiros. Quando os zagueiros não acompanhavam, eu dava essa bola para ele. Então, eu fui driblando do meio de campo, se não me engano, o Paulinho, foi indo, eu estou olhando para eles, mas eles iam abrindo e os jogadores iam abrindo com ele. Eu fui entrando. Quando eu vi, já estava faltando 2 jogadores mesmo, né? Aí eu dei dois dribles assim rápido e driblei o Leão, né? Fingi que ia tocar no canto e driblei o Leão também e fiz um gol que realmente foi um dos maiores gols da minha carreira, né? Um gol que infelizmente não consegui uma vitória, porque foi um jogo emocionante. Logo em seguida, faltando, sei lá, 1 minuto, pouco, o Careca me perde um pênalti. E o Palmeiras vai lá e empata no final de uma bola parada. Eles quiseram forte nessa época. E acabou o jogo. Pode falar o placar, não? Não, pode falar, pode falar. Esse jogo foi 4-4. 4-4. Um jogo emocionante que, como você falou, muitos palmeirenses já estavam saindo do estádio porque era pênalti do nosso lado. E acabou o Palmeiras empatando e saiu de 4-4 esse jogo. Só complementando a informação, 4-3 o jogo, né? Saiu o pênalti. Sim. O Careca vai. Parece aquela piada, né? Ia fazer o 5-3, né? Eu falei, puta, ganhamos o jogo. E assim, imagine a gente acompanhando o jogo pelo rádio, não passava jogo toda hora, pelo rádio. Pênalti, 4-3, 44 segundo tempo, pênalti pro São Paulo no Pacaembu. Sim. Beleza. E o Careca tinha depois a gente vê, ele fez uma ótima partida. Não, o Careca sempre bem, né? Careca em campo Careca foi um fenômeno, né? Então se ele chutasse também para fora tudo bem, mas bateu na trave e ela veio no meio de campo. Aí teve uma falta do Palmeiras. Se ele chutou para fora, tudo bem. A bola é para fora até voltar, acabava o jogo. Mas aí a bola foi na trave, voltou e acabou o Palmeiras empatando. Então, um jogo... Gol do Ditinho. Ditinho, lateral direito. Perfeito. Ditinho, lateral direito. Eu lembro, eu também peguei muita raiva disso aí. Então, isso nunca mais esqueci. Não, porque é realmente isso, né? A bola bateu na trave, voltou, se sai para fora e esfriava, tal, né? Talvez não saísse a falta, né? E na época a gente, assim, aqui no interior, aqui entre a nossa faixa etária, como o Corinthians não ganhava títulos, ficou 23 anos sem título, então não tinha muito corintiano. Apesar de eu ser uma família de corintianos e só eu São Paulino, meus amigos não eram, eu não tinha amigo corintiano, só tinha amigo palmeirense. Então o clássico pra gente era São Paulo e Palmeiras. E quando você não conseguia ganhar do Palmeiras era complicado, né? Mas assim, mais um grande jogo, né? Se a gente for assistir esse jogo aí, pô, que jogo, que coisa bonita, né? 4-4, um clássico, né? Lá e cá, né? O São Paulo parecia que ia ganhar, daí o Palmeiras vai buscar, sabe? Muito legal, né? E aí, Peter, e até você citou aí um gol que, como não foi um campeonato,
talvez as pessoas assim, não foi um gol para mim tão bonito quanto esse, né? Talvez é um pouco diferente, mas tão bonito quanto que foi um gol contra um gol contra a seleção da União Soviética na época, não era nem Sim, Rússia ainda, sim, era União sim, Soviética ainda, né? sim. E a curiosidade desse jogo, você jogava pela Seleção seleção Paulista. paulista, né? A União Soviética veio, fez um amistoso com o São Paulo na quarta-feira ou quinta, da noite, no Morumbi, e depois jogou de novo contra a seleção paulista, que a base era do São Paulo também na época. Né? Sim, E assim, eu lembro que era um jogo que estava debaixo de chuva, né? Então, muita tinha uma chuva. chuva e você fez um gol tão bonito quanto. Mas esse gol ficou um pouco no. Tá assim, Sim, foi um jogo assim de muita chuva, não foi um jogo talvez tão bonito como esse, que esse não driblei o Leão, né? Não driblei o goleiro, quer dizer. Lá eu driblei 4 jogadores e deu um tapa fora da área, né? Que o goleiro na época era o Dassaev, né? Que era da Saev. vários goleiros do mundo aí. Mas foi uma seleção paulista, você imagina, eu, Pita, Sócrates, Serginho, Zé Sérgio, Oscar, Dario Pereira, um timaço. Então, quer dizer, nós tínhamos uma seleção paulista, carioca, seleção mineira, tudo era só seleção forte, né? Mas esse gol não marcou tanto porque não foi um campeonato, não foi uma final, um jogo assim porque São Paulo e Palmeiras até hoje é uma rincha muito grande, tem muita rivalidade. Na época eu jogava no Santos, era Santos e Corinthians. Aqui no São Paulo é São Paulo e Palmeiras. Começou o clássico São Paulo e Palmeiras, a torcida já fica querendo ganhar, não pode perder para o Palmeiras. Né? Eu vi algum comentário a respeito do rapaz falando sobre descobrir o Diego Costa, né? Diego, que Sim, está sim. no Sevilha. Sim, eu fui numa avaliação em Rio Preto, eu, Marcelo, e ele era meia, né, do Rio Preto, do América de Rio Preto, na avaliação. E aí era muito grande, muito. Não dá para ser meia, né? Eu trouxe para trás, você vai comigo como zagueiro. Ele não queria. Depois acabou indo como zagueiro, e aí se destacou e hoje está lá no Sevilha se destacando, né? Um menino que está de parabéns. Certo. Não, perfeito. Então, esse gol, quem não viu aí, a Aline falou que vai ver o gol do Pita contra o Palmeiras, ali, São Paulo e Palmeiras 4-4. Coloque esse também, seleção paulista e seleção da União Soviética. Sim. Né, que também é um gol muito bonito do Pita. E alguém citou também aqui que esse gol, né, em 82, marcou um golaço contra o Palmeiras, cortou de esquerda e chutou de direita. Sim, É bem, sim, bem lembrado perfeito. também, lembro. Acho que foi num 3-1, e esse aí acho que foi, se não me engano, esse aí tinha o gols do Fantástico, né? Que Sim, sempre era o gol sim, mais bonito perfeito, da perfeito, semana, e acho perfeito, que esse aí foi o gol do Fantástico na época. Eu perfeito, também guardo perfeito, esse, perfeito. né? E assim, Pita, agora, como ele citou aí, esse gol no Leão, a conclusão foi de direita, né? Foi direita, porque eu Foi de direita. cortei ele para o lado de fora, né? E caiu na perna direita. Aí não tinha como você ajeitar, né? Mas aí estava muito perto da linha do gol, né? Até poderia ter entrado com a bola e tudo, mas Sim, não havia necessidade, que estava muito sem perto. necessidade. Só era rolar a bola e eu acho que não tinha como errar. Não. Sim, sim. Não, a curiosidade que eu revi esse gol hoje, né? Daí eu vi, nossa, foi de direita. Né? Apesar de ser a jogada foi toda maravilhosa, tudo, mas o complemento foi de direita. E assim, usou o recurso, né? O... Aí, Pita, falando, passando pelo São Paulo, daí você teve é, a venda pro futebol da Europa. Você tem uma passagem lá pela Europa, lá na França, né? Como é que foi isso aí? Então, eu estava na época, né? Eu estava com 29 para 30 anos, né? Em 88. E apareceu a oportunidade do Racing de Estrasburgo, né? Que é uma equipe de segunda divisão que tinha subido para a primeira, né? E depois tinha aparecido algumas outras coisas, não tinha nada interessante do que isso. Quando eu comecei a negociação, pintou outras coisas melhores, Real Madrid, não sei o quê, mas já estava quase 30 anos, as coisas estavam fechadas, né? Com o Racing de Estrasburgo. Eu não pensei muito na equipe. Pensei realmente em você fazer um bom contrato, que eu estava praticamente naquela época, 30 anos, o pessoal já achava que era velho, né? Hoje nem tanto, né? Então eu fui para o Racing Estrasburgo, que é uma equipe pequena, e tive muitas contusões por causa do frio, né? Lá
neve, tudo, teve algumas contusões, mas depois, depois dos 6 meses eu me adaptei muito bem, fiz um grande campeonato e fiquei 1 ano e meio lá no Hask. E quando a equipe caiu para a segunda divisão, eles achavam melhor eu sair, porque era diferente o ritmo da segunda divisão, talvez eu não me encaixasse no futebol da segunda divisão. Foi onde eu retornei para o Brasil, para o Guarani. O Guarani. Onde eu joguei e só lembrando, né, Pita, que na época não era que nem hoje, não tinha tinha o jogador extracomunitário que falava, né? Só podiam Sim. ter 2 ou 3, né, na época. Não é como hoje que o Lá não cidadão tinha tanta dificuldade para isso, porque lá não tinha eu e um senegalês, né, que tinha no time, e a maioria era o francês mesmo, não tinha, e um alemão, né? Mas, não, mas eu digo no sentido de hoje o time que quiser contrata o cara aqui e vai para a Europa. Né? Na época, para a Europa contratar um estrangeiro tinha que pensar bastante porque não tem um limite de jogadores por equipe. Jogavam né? 3, né? Jogavam 3. Só jogavam 3. Estava em campo 3. Não, e daí, você, aproveitando, você veio para o Guarani, como que foi a passagem lá no Guarani? Cheguei em 89, junho de 89. Joguei 2 anos muito bom lá no Guarani, com Tata, Washington. Só que, infelizmente, não ganhando, você quando não ganha, você não marca, né? Como o rapaz falou, fui muito bem no Guarani, fiz grandes partidas, joguei muito bem, ganhei muitas vezes pela torcida o melhor jogador, mas não marcamos, né? Porque não fomos campeões, né? Então, depois do Guarani, eu tive mais uma oportunidade de ir para o Japão, né? O Oscar, que jogou muito tempo no Japão e tem um nome muito grande lá, me indicou e eu fui para o Japão, joguei de 91 a 93. Joguei 3 anos no Japão. E ali era o começo ali da J-League, lá tudo era, né? Era o comecinho, né? Era o começo que até tem umas passagens gozadas que o Zico chamava na época Sumitomo, né? Hoje é Kashima, né? Kashima. E o meu era Fujitsu. Então eu levava minha roupa para casa e cada um levava a roupa para casa e ia para o jogo, né? Se esquecesse a roupa, não jogava. E a gente se trocava assim em cabanas, né? Eu ia de trem, tudo. Não tem nada de como tinha essa estrutura no Brasil. Acho que o Japão hoje tem. E aí nós encontrávamos assim para jogar contra, né? Nas cabanas, a gente ficava comentando no jogo, né? Que foi uma experiência muito, muito, muito válida, né? Até na final do campeonato, da segunda divisão, nós ganhamos do time do Zico de 5-1, né? Como é que fala aquela propaganda? Os meus japoneses eram melhores, sabe? Nós tínhamos uma garotada que surgiu do Fujita, muito boa. Todas foram para a seleção japonesa. E aí ajudou bastante. Nós ganhamos o campeonato da segunda, subimos e fomos subindo. Então, foram 3 anos maravilhosos, me adaptei muito bem. Já estava experiente, porque tinha ido passado pela França, né? Então, já estava mais acostumado com frio, com neve. E não tive contusão, porque aqui no Brasil, de 40 partidas, eu jogava 35, não tinha contusão aqui. Eu tive muito na França, mas depois eu parei com 35 bem. Só achei que estava um momento de parar, porque eu tive uma proposta da Inter de Limeira, né? E fui lá para ver se realmente eu conseguia manter meu em alto nível. Mas eu vi que tinha acabado o entusiasmo, tinha acabado a vontade de concentrar, tinha vontade de querer treinar. Eu falei, então está na hora de parar, porque aí parei com 35 bem, e graças a Deus só tenho gratidão e agradecer àqueles todos que puderam. Não, perfeito, Pita. E aí a gente começa. Você vai para o lado de fora do campo, né? Vai ser o técnico. Fala um pouquinho da sua trajetória aí como treinador. Então, eu comecei em 96 no São Paulo, né? Fui assistir um jogo no Morumbi, aí o Sérgio Bragança me convidou para trabalhar na base de São Paulo. E eu fui para ver se eu conseguia passar aquilo que eu vivenciei dentro do campo para os meninos. E consegui dar certo. Sabe? Comecei na captação, fui para o infantil, juvenil, 20, e conseguindo títulos e também revelações, né? Então, eu tenho minha carreira todinha mais no São Paulo, fiquei 6 meses no Santos, fui treinador profissional no São Paulo em 2 partidas, fui treinador no Japão também,
E de Esportivo Brasil, comecei um grande trabalho no Esportivo Brasil. E agora, faz pouco tempo que eu saí de São Paulo, que eu estava lá com o seu Canastra, ficamos lá 3 anos agora e ajudando bastante. Mas foi muito bom, foi uma carreira para mim que eu acho muito vitoriosa de treinador, porque pelas revelações. Título é muito importante se ganhar para ensinar o jovem a vencer, para ele acostumar a vencer. Mas o mais importante foi as revelações. Dentro desse assunto, Pita, eu li alguma coisa hoje, né, nesses dias, hoje ou ontem, hoje, que é verdade essa história. Você estava lá observando você estava observando um treinamento ou um jogo do categoria de base do São Paulo. Aí o Kaká pegou uma bola, saiu driblando, fez o gol e você comentou. Você comentou com as pessoas que estavam do lado. Um que eu lembro é o Renatinho. Falou assim, não, ó, tá surgindo o novo Raí do São Paulo. E eu disse que não levaram você muito a sério. É história isso ou aconteceu mesmo? Não, o Kaká é que quem fala do Kaká e que não vivenciou, o Renatinho vivenciou tudo isso, que o Renatinho trabalhou esses anos também com ele é de Poços de Caldas, né? Renato. E o Kaká não ficava no banco desse pessoal, porque ele era praticamente, chegou a jogar 3 anos de diferença. Jogadores 7 e 9 como Simplício, ele já estava jogando como 82, então ele era muito acima. Mas ele não tinha o corpo formado ainda para encarar uns jogadores fortes, decisões, pegada. Ele tinha muito receio de machucar o Kaká. Mas ele sempre foi craque, sempre foi jogador de alto nível. Nós sabíamos que quando ele chegava na idade certa mesmo, ele ia virar o que ele virou. Certo? Um garoto formidável, uma família formidável. Então ele tinha tudo para isso, como ele fez. Mas quem não acompanha fala, o Kaká era reserva. Não é que ele, na categoria dele não era reserva, era titular. Mas como ele era muito acima, ele jogava numa mais acima, que tinha jogadores de qualidade também. Era Sim. Leandro Alves, Oliveira, Emerson Sheik, Kleber Gladiador, Simplício. Era um time também forte. E eles eram mais fortes, então a gente, praticamente, o Kaká entrava nos jogos mais tranquilos, jogos mais decisivos, mas sempre foi craque. Ele sempre foi jogador de alto nível e mereceu tudo que ganhou, porque é uma pessoa maravilhosa, um garoto que simples e mereceu tudo. Tá de parabéns. Certo. Só respondendo pergunta aqui, né, o Fernando é bugrino fanático, né? Você jogou com o Birubiru no Guarani ou não? Não peguei o Birubiru. Eu peguei na época ainda o Zenon, peguei o Tozinho, o Washington, o Tato. Peguei essa turma aí. Certo, está respondido aí, Fernandão. Ô Pita, vamos fazer só o sorteio da... Tá. Vamos fazer o sorteio da live agora, dos prêmios da live, e daí a gente parte pro encerramento, pode ser? Tá bem, vamos, com certeza. Vamos lá, então. Pessoal, aqui tá todo mundo que respondeu, tá aqui estão aqui os nomes, né? Primeiro é uma bandejinha de nhoque. Primeira bandejinha de nhoque vai pro Alessandro Quadros, nhoque. Vamos para a segunda. Segunda bandejinha de nhoque. Priscila Góes. Vamos para agora a sobremesa da Esqui. Vai para o Regis. E o último, o desconto no tênis ou chuteira da Adidas lá da Klaus. Opa. Carlinhos Pópolo. Tá aí então, vou entrar em contato com vocês para a gente combinar a retirada com os nossos apoiadores. Pita, gostaria, pelo que eu pude observar, foi campeão da Copa São Paulo de 2000, é isso? Sim, como treinador. 2000 como treinador, né? Participamos dessa última Copa São Paulo, que fomos campeões também, né? Não como treinador, também, mas né? como coordenador de captação. Coordenador. E assim, hoje,
você pretende continuar no futebol? Como que está isso aí para você? Como que está isso? Eu tenho ideia, assim, de continuar no futebol, de ter muita experiência dentro do futebol, desde captação, coordenação, treinador. E eu tenho ainda muito a que passar para o jovem, não só em termos de... O que eu penso do futebol é você tem que ter um bom olho para você ver o garoto, não agora numa peneira, mas no futuro, com trabalho, com alimentação. Esse é um grande olheiro, é esse que pensa dessa forma. E ter profissionais também que ensinam a tirar os defeitos, a melhorar a perna direita, a melhorar a esquerda, a melhorar o jogador precisa. Como eu tive o prazer e a sorte de ter Ramos Delgado me ensinando, Pepe, Formiga. Então, isso aí me ajudou muito. Então, eu pretendo continuar no futebol. Tem algumas coisas aparecendo, mas a gente está estudando para fazer um grande trabalho, tá bom? Certo. E uma questão, como você teve ali no São Paulo, está ali, essa questão essa questão dessa mudança radical que ocorreu no São Paulo com a saída do Diniz, aí passou um tempo e agora assumiu o Crespo. Você acredita que foram as contratações que deram mais peso a esse grupo, ou você acha que havia um desgaste natural com a comissão e por isso que o São Paulo não rendia? Ou não é nenhuma coisa dessa? Qual que é a sua opinião? Né? Eu acho que foi uma grande fatalidade o São Paulo perder esse título brasileiro. Né? Houve a época de mudança de direção. Infelizmente, eu penso, né? O presidente falou algumas coisas a respeito que talvez não ficaria com o Raí, com o Lugano. Eu acho que o ambiente também não ficou bom nessa decisão. Faltavam, se não me engano, 5 jogos. Eu acho que o ambiente também não ficou bom entre eles. Apesar que eu acho também que teve muita discussão do Diniz com os jogadores, as coisas foi pegando, né? Porque, como eu falei, eu acho as coisas, eu acho que em termos de vestiário, eu acho que tinha perdido o vestiário. O vestiário é tudo, né? Então, acho que ele perdeu e a coisa começou a complicar. Foi mudança, foi muito seguida, desde a presidência e tudo, isso aí eu acho que coisa a perda do campeonato. Sobre o Crespo, eu acho que eu vi falar, uma pessoa muito boa, está com o Muricy, e também não pegou ainda nada que a gente possa analisar, né? Com todo respeito às equipes do Campeonato Paulista, essa Libertadores, ele ainda não pegou realmente as pedreiras que tem que pegar para a gente analisar direito, né? Mas parece que tem tudo para dar certo. Trouxe alguns jogadores experientes, como Miranda, alguns jogadores que estão já acertando, mas está parecendo que as coisas estão fluindo bem, né? Eu acho que é pouco tempo ainda para a gente falar sobre o trabalho e sobre os atletas que chegaram. Quando começar a pegar as pedreiras, os jogos mais decisivos do Libertadores, que aí nós vamos realmente ver se estamos no caminho certo. Né? Uma das coisas certas que ele fez, que o Muricy sempre venceu, foi com os 3 zagueiros. Né? Então ele conseguiu, né? Botou 3 zagueiros, fechou a casinha ali e eu acho que foi uma das coisas que está dando certo. Mas ainda é cedo para a gente analisar. E talvez o Daniel Alves hoje o camisa 10 do São Paulo joga de lateral direito, ala, né? Com todo respeito, o Daniel é um exemplo de vencedor, um cara que saiu de Petrolina, foi novo para a Europa, venceu, um cara que não tem que você questionar. Mas eu sempre achei que eu não jogaria com ele no meio, porque no meio ele não é um meia, como eu fui, como o Ganso foi, como o Pedro Rocha, que chegava e dizia Raí, que pegava a bola e daqui para mim que eu resolvo. Ele é um belo lateral direito. Como ele fez 3 zagueiros, ele solta ele, que ele com a bola no pé, ele está fazendo o que ele que sabe, né? Então, acho que foi um dos acertados do Crespo, né? O que assim, como leigo, né? Eu sou um curioso do futebol. O passe que ele deu no segundo gol do São Paulo contra o Santo André foi passe de meia, 3 dedos ali no lateral. Então ele é um lateral com uma técnica apurada, mas seria um meia normal, né? Como tem de monte. Né? Então, acho que muito oportuno. E, Peter, também gostaria de saber a sua opinião sobre essa avalanche de técnico, virou mania no Brasil, contratar o técnico estrangeiro. Você tem alguma opinião formada sobre isso, do estrangeiro vindo no Brasil? Não no sentido de estar ocupando o lugar de um brasileiro. Será que o estrangeiro é melhor que o brasileiro? Eu acho que é o seguinte, eu acho que vieram de estrangeiro e marcaram no futebol brasileiro, né?
tiveram sucesso no futebol brasileiro. Isso fez com que os clubes se interessaram com mais estrangeiro, né? Você pega do Jesus do Flamengo, São Paulo, eles marcaram, né, aqui. Então, tá essa onda. E nós, brasileiros, infelizmente, com todo respeito aos treinadores do futebol brasileiro, que não tem também... o clube não tem paciência com o treinador para ficar vários anos. Você vê que o Renato ficou 4 anos no Grêmio, ganhou bastante coisa. O Renato ganhou bastante coisa. Torço bastante pelo Renato, apesar que ele fala às vezes algumas coisas que eu não acho legal, mas ele 4 anos venceu bastante. Sim. Você vê o próprio Tite no Corinthians. Então, quer dizer, não está tendo muita paciência. E realmente também, com todo respeito, não tem surgido, né, nenhum treinador brasileiro que você possa falar assim, puta, esse... Né? Então, eu estou vendo falar aqui agora do Santos, entre aquele Osório, já estou falando de outro estrangeiro, parece que o Guto, ou o próprio... esse menino que passou pelo São Paulo também agora, estão falando do Santos, mas tem que dar oportunidade, né, cara? Tem que dar oportunidade e segurar, né? Porque o time grande não segura, né? Talvez o cara de fora venha com um contrato mais forte, um contrato mais seguro, que aí o clube tem que ter paciência, senão vai gastar uma nota para mandar ele embora, né? Mas eu acho que... Pode falar. Complementar. Não, eu acho que essa vinda foi por isso, porque os treinadores tiveram sucesso e agora está essa onda. E eu tenho torcido muito pelo Rogério Ceni, por ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que quem não conhece ele acha que ele é um cara prepotente, tudo, mas não é, um cara muito gente boa, um cara que eu estou torcendo para que ele consiga vencer e quem sabe está aí um grande treinador do Brasil. Sim, não, e com certeza os outros clubes vão ter menos paciência com ele do que teriam com outros pela identificação dele com o São Paulo, né? Então, principalmente os clubes grandes. O Fortaleza já, para se ter uma ideia, né? O Fortaleza ontem demitiu o Anderson Moreira com 80% de aproveitamento. Isso se a gente for pensar, um absurdo, porque perdeu nos pênaltis uma semifinal de Copa do Nordeste. Né? Então, o cara que tem 80% de aproveitamento não é um trabalho qualquer na minha visão. Né? Então, e o que eu gostaria de complementar é que o Santos, na minha opinião, errou 2 vezes. Primeiro de trazer o Gesualdo e agora cometeu um erro, eu acho que o mesmo erro, de trazer o Roland. São técnicos estrangeiros, porém eu acho que não estavam não estavam tão atualizados no futebol como deveriam. É a minha visão, pelo menos. Não que sejam técnicos ruins, acredito que não. Né? Não conheço o trabalho deles para analisar, mas como leigo aqui, olhando de longe, tanto é que o Gesualdo saiu uma semana, o Cuca sumiu e o time deslanchou. Né? Aí o Cuca saiu de novo, agora o Cuca saiu, entrou o Roland, parece que o time patinou. Você sabe então... que eu sinto uma coisa que eu acho, que eu penso, né? O grande treinador tem que ter grandes jogadores, porque ninguém faz. Cortou, você. Meu que a bateria está indo. Vou botar ali para carregar um pouco para acabar. E o que acontece? Vamos terminar. Tá ruim? Não, pode falar. Então, o que acontece? Eu acho que o grande treinador são os jogadores, né? Você tem que ter um plantel maravilhoso, não tem que ter só 11, tem que ter um plantel, tem que estar bem todo mundo junto. Aí sim o treinador se destaca. Você vê o Flamengo, todo respeito ao Rogério, é um timaço, porra. Vê o Palmeiras, é um timaço, meu. O cara tem que saber mexer o doce ali só e que não é possível, né? Um time bom. Aí o que fez o Crespo? Trouxe vários jogadores de qualidade. Tá indo bem. Entendeu? Porque não tem jeito de você fazer milagre com jogadores que não têm qualidade, que não está acostumado a vencer. Isso aí não é difícil, cara. Difícil. Às vezes dá uma sorte, como nós demos na época. Subiu aqueles garotos do Santos, subiu do São Paulo, aí a coisa aqui encaixou, né? Aí deu certo de fazer um grande trabalho, né? Mas eu ainda acho que um grande treinador, eu acho que ainda tem que ter grandes jogadores. Perfeito. Pita, estamos chegando ao final aí da nossa conversa, tá? Gostaria de agradecer a sua presença, tá? Engrandeceu, foi uma live, vamos falar de gala, né? Na comemoração do nosso primeiro ano do programa. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu acho que você falou sobre a sua carreira, sobre um tempo gostoso aí que a gente
gente passou, conseguiu reviver algumas questões aí, né? Alguns momentos que a gente viveu no passado. Obrigado pela sua disponibilidade, essa sua humildade em conversar com a gente aí, tal, pra gente que do interior aqui e tal, se conversar com o ídolo da gente do esporte, né, do futebol, é muito bacana, tal. Então, muito obrigado e foi um prazer ter conversado com você. Obrigado, Cacau, Plínio, todos de Botucatu. Parabéns por esse ano de vocês de trabalho. E quero agradecer àqueles todos que entraram na live, mandar um abraço a todos vocês. E agradeço pelo carinho, tá bom? Muita gratidão por tudo que aconteceu na minha carreira e na minha vida. Um abraço. Pessoal, Pita, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que esteve junto com a gente, né, durante todo esse ano. Desculpa se eu esqueci alguém, que eu não citei muita gente. Os comentários são rapidinho aqui, a gente não tem ainda, mesmo com um ano, não tenho ainda experiência de ver tudo. Agradecer mais uma vez ao Pita, ao Plínio, que nesse ano foi fantástico, né? A gente caminhou junto aí, ele arrumando toda essa turma aí para a gente Deixa entrevistar. Eu mandar um abraço aí, o Cacau, senão Vamos vai lá. ficar ruim. Tem uns amigos meus, minha turma do Manda. Pita, que joga futebol lá na minha escolinha, o Jorge, que está aparecendo aí. Eu quero mandar um abraço a todos eles, o carinho que eu tenho muito grande por essa turma. E quem sabe, passando essa pandemia, a gente volta a festejar e nos encontrarmos, tá bom? Um abração a todos. Beleza. Grande abraço, pessoal. Juliano, também um abraço especial para o Juliano lá em Fortaleza, o grande incentivador da gente aí. Um abraço especial para você também, viu, Juliano? Abraço, Pita. Voltamos então na próxima. Temos os nossos outros projetos aí que espalhados durante a semana aí, mas aqui o Conversa com o Cacau volta na próxima terça com algum convidado especial aí, como hoje foi de gala, o nosso aniversário aí com o Pita. Grande abraço. Bom resto de semana aí, bom final de semana. Fique com Deus e vamos se cuidar. Grande abraço. Valeu, gente.